dia. Bom dia. Bom dia a todos. Vamos iniciar as sessões que compõem a reunião do mês de maio. Começar a sessão da terça-feira. Estamos presentes aqui os conselheiros Luiz Eduardo, Tatiana, Valcir, Rodrigo Mineiro, doutora Érica, doutora Vanessa, vice-presidente da sessão, e eu, Rodrigo, vice-presidente. Vamos começar com a planilha de sustentações orais. O item 4 da pauta. Relatora, doutora Vanessa, recorrente Fazenda, interessado Ultrapar. Então, a Patrícia pode convocar já para entrar, a doutora Concília. E doutor Eduardo, parece, que vai fazer a sustentação oral. Farei a convocação, presidente. Bom dia, doutora Concília. Bom dia, doutora Concília. Doutora Concília está com o microfone fechado. Bom dia, doutor Eduardo, também está com o microfone fechado. Já abri aqui. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Doutora Concília, consegue nos ouvir? Doutor Eduardo, consegue nos ouvir também? Sim, perfeitamente. Então, vou apregoar o item 4. Relatoria, doutora Vanessa, recorrente Fazenda Nacional, interessado Ultrapar Participações. Com a palavra, a relatora. Ok, presidente. Bom dia a todos. Vou começar aqui o relatório. Então, trata-se de um recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, buscando a reforma do Acórdão 1301003746, que foi proferido pela primeira turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão, dando parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer a tempestividade da transmissão do pedido de restituição do contribuinte e determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que profira despacho decisório complementar sobre o mérito do pedido, reiniciando-se a partir daí o rito processual de praxe nos termos do voto do relator. Aqui eu transcrevo a ementa. O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido extingue-se após o transcurso do prazo de 5 anos, contado da data da extinção do crédito tributário, artigos 1651 e 1681 do CTN. No caso do saldo negativo de RPJ e CSLL, lucro real anual, o direito de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos, conforme artigo 6º da 9430 e artigo 858, parágrafo 1º, inciso 2 do RIR de 99. Não resignada com o acórdão, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial alegando divergência com relação ao termo de início do prazo decadencial do pedido de compensação ou restituição
de saldo negativo de RPJ-CSE. Para comprovar a divergência, colacionou com paradigmas os acordos 1401003364 e 9101003988. Em sede de exame de admissibilidade, conforme despacho de 11 de setembro de 2019, proferido pelo presidente da Terceira Câmara da Primeira Sessão, foi dado seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, pois entendeu que houve a comprovação da divergência jurisprudencial quanto ao prazo de decadência para restituição e compensação do saldo negativo. Então, aqui eu transcrevo parte do despacho de admissibilidade, então só vou ler aqui onde eu destaquei, né? Para o acórdão recorrido, então, a contagem do prazo decadencial do pedido de restituição e compensação relativo ao crédito proveniente do saldo negativo de RCS inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos. E para os acórdãos paradigmas, a contagem do prazo decadencial, relativo, então, ao crédito proveniente do saldo negativo, inicia-se no primeiro dia do ano calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração. Então, o contribuinte apresentou contra-razões ao recurso especial, postulando preliminarmente o não conhecimento do recurso da Fazenda e, no mérito, a negativa de provimento. É o relatório, presidente. Doutora Concília fará a sustentação. Doutora Concília. Eu não vejo a doutora Concília na tela. Ela aparece embaixo. Acredito que a doutora Concília saiu e para fazer uma nova entrada na sala, porque ela não estava escutando a gente antes. Verdade. De qualquer maneira, na planilha que eu tenho, não consta a sustentação da Fazenda. Então, vamos passar ao doutor Eduardo. Perfeito, muito bom dia a todos. Eu vou pedir licença para projetar aqui na tela uma apresentação para que a sustentação fique mais didática. Eu acho que a doutora Maria Concília está fazendo algumas perguntas aqui na sala de espera. Posso prosseguir ou... Pode prosseguir. Tá bom, perfeito. Compartilhar a tela aqui um minutinho. Os senhores estão conseguindo ver? Sim, conseguimos. Perfeito. Bom, então a gente está tratando de um recurso da Fazenda contra um acórdão proferido de forma favorável a ultrapar participações. A questão aqui que está posta é uma questão de direito bastante simples, um pedido de restituição que foi apresentado em março de 2015, referente ao saldo negativo apurado no ano de 2009 e informado na DIPJ entregue em julho de 2010. O acórdão recorrido entendeu pela tempestividade do recurso, do pedido de restituição, porque a 9430 é muito clara, no sentido de que só se pode fazer pedido de restituição de saldo negativo após a entrega da declaração de rendimentos. Então, como o prazo da entrega da declaração de rendimentos é em julho, em tese, se a declaração for entregue em julho, é só a partir dessa data que se inicia o prazo de 5 anos, o princípio da accionata, né? Então, o acórdão recorrido foi lá e, com base nesse dispositivo expresso, que é o artigo 6º da 9430, entendeu absolutamente correta a contagem do prazo feita pelo contribuinte. O recurso fazendário ele parte da linha de que o saldo negativo ele é apurado em 31 de dezembro de 2009 e, sendo desnecessária a entrega da declaração, teria contagem a partir dessa data. Só que ele desconsidera a determinação legal expressa da 9430 sobre o início da possibilidade de restituição desse crédito. Antes de entrar no mérito aqui, me parece que tem um ponto importante que levaria ao não conhecimento do recurso fazendário, por falta de divergência. Foram eleitos aí 2 paradigmas, o 9101.003.988 e o 1401.003.364,
que não analisaram essa questão do prazo decadencial à luz da 9430 de 96, conforme o acórdão recorrido analisou. Vou trazer aqui o primeiro paradigma. Nesse caso, o que o contribuinte sustentava era algo completamente diverso, no sentido de que o prazo de início para a utilização do saldo negativo teria início só quando alterada a modalidade de tributação do lucro real para o lucro presumido, por exemplo. Trago aqui textualmente: o recorrente defende que inicia-se a contagem do prazo somente a partir do momento em que o contribuinte deixar de apurar tais tributos sobre a modalidade do lucro real. A questão posta aqui nos autos é completamente diversa, não trata de alteração do regime de tributação. O segundo acórdão, que é o 14.01.003.364, ele não analisa a questão sobre os aspectos da Lei 9.430, como fez o acórdão recorrido. Ele analisou com base nos artigos gerais do CTN 1651 e 1681. Tá? Isso fica muito evidente no momento em que eu vou entender a evolução da jurisprudência da turma que foi extraído o paradigma, né? A gente tem aqui na tela o acórdão paradigma, em que foi decidido de forma favorável à Fazenda Nacional, porque não foi suscitada a questão da 9430. Nos julgados subsequentes que tratam do tema que a gente está discutindo aqui, a mesma turma, a primeira turma da quarta Câmara, quando analisou sob o enfoque da 9430, deu ganho de causa ao contribuinte. Eu trago aqui um primeiro acórdão de dezembro de 2019, que fala exatamente a mesma tese que prevaleceu na decisão que a Fazenda recorre, no sentido de que o marco inicial da contagem do prazo decadencial para a restituição e compensação de saldo negativo inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos, com base no artigo 6º da 9430. Depois desse, teve um julgamento de 12 de agosto, exatamente no mesmo sentido, e em 17 de março de 21, também no mesmo sentido. Então, isso mostra que aquele julgado anterior, que foi eleito pela Fazenda como paradigma, não analisou a situação com base na 9430. Então, por conta disso, a recorrente pleiteia aqui em sede preliminar o não conhecimento do recurso da Fazenda por falta de divergência, e traz aqui à baila o fato de que a primeira turma da Câmara Superior, quando analisou a mesma questão em um recurso praticamente idêntico ao presente oposto pela Fazenda, em que foi elencado os mesmos dois paradigmas, foi proferido o voto no sentido de não conhecimento por falta de divergência. Tá? Então, eu trago aqui os trechos do porquê que a primeira turma da Câmara Superior não conheceu do recurso. Isso consta no memorial também que foi entregue aos senhores. E, por isso, a gente reitera aqui o pedido de não conhecimento do resto fazendário. Com relação ao mérito, acho que a questão é muito simples, né? A gente tem aqui, eu fiz uma linha do tempo para facilitar a compreensão. Encerramento do ano calendário em 31 de dezembro de 2009. Data limite para entrega da DIPJ, segundo a legislação da época, 30 de julho de 2010. DIPJ entregue pelo contribuinte em 7 de julho de 2010. 9.430 diz expressamente que eu só posso pleitear a restituição após a entrega da DIPJ, então não tem como prazo começar em data anterior a isso. Não faz sentido ter início um prazo que o contribuinte não está impedido legalmente de pleitear a restituição. Então, se eu começar a contar o prazo do dia 7 de julho de 2010, ele vai acabar no dia 7 de julho de 2015 e o pedido foi transmitido no dia 2 de março de 2015. Portanto, tempestivamente. Causa surpresa até o recurso da Fazenda, porque existe um ato declaratório da própria Procuradoria, que é o ato declaratório número 6 de 2018, em que dispensa a Procuradoria de recorrer da matéria, porque entende que a questão já seria decidida de forma favorável aos contribuintes e com razão. Então, está escrito aqui: nas ações judiciais que fixam o entendimento de que
A prescrição da repetição do indébito tributário flui a partir da entrega da declaração de ajuste anual do IR ou do pagamento a posterior, a Fazenda está dispensada de interpor recurso. Por fim, trago o entendimento aqui da Câmara Superior, quando se debruçou sobre a matéria, ainda em 2011, em que estabeleceu-se a tese vencedora, que pautou também o acórdão recorrido, no sentido de que, por força do artigo 6º da 9430, estabelece-se o mês de abril do ano subsequente como termo inicial para compensação ou restituição do saldo dedicativo de RPJ apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Então, por conta dessas razões, caso não seja acolhida a preliminar de não conhecimento do recurso da Fazenda, eu reitero o pedido de negativa de provimento do recurso fazendário com a manutenção do acórdão recorrido e colocando à disposição para qualquer esclarecimento de fato que se faça necessário. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutora Maria Concília, consegue nos ouvir? Agora sim, eu tive que sair e voltar. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, doutora Maria Concília. Como eu vi que a senhora não estava na planilha de sustentação oral, eu já passei a palavra ao advogado. Só qual é o item, por favor, doutor Rodrigo? Esse é o item número 4. Muito obrigada. Tá? Ultrapar participações como recorrido e Fazenda como recorrente. Aí eu perguntei à senhora primeiro se a senhora queria fazer sustentação oral, mas nesse momento a senhora já tinha Tá. caído. Tá, mas eu não vou fazer não, obrigada. Obrigado. Com a palavra a relatora, doutora Vanessa. Ok. Então, admissibilidade. O recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, restando analisar seu atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade, então constante do 67 do RICARF. Em sede de contra-razões ao recurso especial, o contribuinte ultrapar participações alega a inexistência de divergência jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas, pelos motivos de incompatibilidade temporal entre os paradigmas e o acórdão recorrido, pois os paradigmas versam sobre o termo inicial do prazo decadencial para o exercício do direito de restituição de saldos negativos de RPJ e CSL, apurados ao longo dos anos de 2000 e 2001, sendo período muito anterior à edição da IN, da Receita Federal, 1051 de 2010, que embasa a decisão recorrida e traz regulamentação específica do prazo de transmissão da DIPJ relativa ao ano de 2009, mesmo ano dos fatos geradores dos presentes autos. Na decisão recorrida é afirmado que a regra estabelecida na IN, nas disposições contidas nos artigos 23 da Lei 8.541 e artigo 6º, parágrafo 1º da 9430, na redação vigente à época, então em 2009, é que autorizam a contagem do prazo decadencial a partir da transmissão da declaração de rendimentos pela pessoa jurídica. Ausência de dissídio quanto à aplicação dos artigos 23 da Lei 8541 e artigo 6º, parágrafo 1º da 9430, com redação vigente em 2009, tendo em vista que os acórdãos paradigmas apresentados pela PGFN não trataram especificamente da aplicação ao caso concreto dos artigos 23 da 8541 e artigo 6º, parágrafo 1º da 9430, na redação então vigente. Os paradigmas, além de se pautarem em dispositivos legais distintos, também partem de premissas completamente distintas das que sustentam o caso do presente processo administrativo. Os paradigmas limitam-se a analisar de forma genérica o prazo de decadência estabelecida pelo artigo 168 do CTN, invocando pareceres, instruções normativas e atos declaratórios que não foram contemplados no acórdão recorrido. E com relação especificamente ao paradigma 910103988, restringiu-se a possibilidade de se considerar como início da contagem do prazo decadencial o momento em que o contribuinte deixa de apurar os referidos tributos pelo regime de apuração do lucro real, confirmando que a tese defendida pelo contribuinte neste caso e acolhida pelo colegiado ACO não foi objeto daquele precedente. Entende-se assistir razão ao sujeito passivo pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional. No acórdão recorrido, foi reconhecido que o prazo para a restituição do saldo negativo apurado em 2009 é de 5 anos contados a partir
da entrega da DIPJ na inteligência dos artigos 2º, parágrafo 3º e 6º, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 9430, com a redação vigente à época dos fatos. No caso dos autos, a DIPJ referente ao ano calendário de 2009 foi entregue em 7/7/2005, conforme autorizado pela Instrução Normativa 1051 de 2010, e o requerimento de restituição foi protocolizado em 2/3/2015, dentro do prazo de 5 anos da entrega da declaração. Por outro lado, os acórdãos paradigmas abordam discussão quanto ao termo inicial do prazo decadencial para o exercício do direito de restituição de saldos negativos de RPJ e CSL nos anos de 2000 e 2001, anteriores à IN 1051, e que veicula regras específicas do prazo de transmissão do DIPJ do ano de 2009. Não se pode demonstrar, portanto, a ocorrência da divergência com relação à IN 1051. A assertiva vem confirmada pela transcrição dos excertos da fundamentação dos julgados indicados como paradigmas. Então, aqui, presidente, eu transcrevo os excertos dos 2 acórdãos paradigmas, 1401003364, que demonstram que se estava discutindo, né, o saldo negativo do IR de 2000 e 2001, e o acórdão 9101003988, que também estava discutindo saldo negativo de período anterior ao que a gente discute nos presentes autos, que é de 2006, se não me engano. Então, assim, verificando-se que os acórdãos paradigmas não tratam de pedidos de restituição ou compensação relativos ao mesmo espaço de tempo de apuração do saldo negativo e da transmissão do referido PERDCOMP, não há que se falar em dissenso interpretativo. Além disso, acrescente-se que também pelo não enfrentamento pelos paradigmas dos dispositivos legais que nortearam a decisão preferida pelo colegiado ACO, não deve ter prosseguimento o recurso especial. Então, eu não estou conhecendo, presidente, nesse caso eu considerei que essa questão temporal era bastante relevante, porque havia uma disposição específica, tanto na Lei 9430, que condicionava a possibilidade de compensação posterior à entrega da declaração, e a IN 1051, que autorizava a entrega da DIPJ para 2009 até final de julho. Então, por isso que eu estou não conhecendo. Quer que eu passe o mérito ou quer votar antes, presidente? Vamos votar antes do conhecimento. Doutor Luiz. Doutor Luiz levantou a mão, mas pode falar e já votar direto. Não, aguardei ser chamado e aí eu abaixei a mão antes de começar a falar. Esse vai ter que ser o procedimento nesse ambiente, porque a mão não abaixa automaticamente. Presidente, eu preciso de um esclarecimento antes de começar a votação do conhecimento. Foi referido na sustentação oral do patrono da recorrida a existência de um ato declaratório da PGFN, cujo número eu não consegui anotar, mas eu gostaria de saber o número e gostaria de saber se ele está aprovado pelo ministro e é vinculante. Aí eu faço essa pergunta para a senhora relatora e para os patronos, considerando que ele foi citado pelo patrono da recorrida e que a patrona da recorrente é da própria PGFN, pode nos esclarecer. É só questão de fato. Eu quero saber o número desse parecer e se ele está aprovado pelo ministro para nos vincular. Isso é importante para mim. Doutor Luiz, o número do parecer é o parecer da PGFN 6 de 2018, então, o doutor pode me corrigir se tiver algum equívoco, e eu não tenho informação se isso foi ou não aprovado pelo ministro, então não saberia, até porque o parecer ele fala, pelo que eu vi da petição do contribuinte, ele fala em ações judiciais, então também não tenho essa informação, se foi aprovado ou não. É o 6 de 2018 mesmo.
E eu estou checando aqui se eu consigo verificar a aprovação, porque eu também não tenho essa informação. Eu também não consegui essa informação, eu só vi que ele é assinado pelo PGFN, à época, o doutor Fabrício da Soler. É o ato declaratório PGFN número 6 de junho, 18 de junho de 2018. É o que eu localizei aqui. Realmente eu não sei como faz essa consulta também. No caso do CARF, a gente tem as súmulas, na própria súmula fala, né, se ela foi aprovada ou não pelo ministro. Me dou por satisfeito, já tenho aqui a minha convicção de como ele deve ser tratado o parecer. Presidente, estou pronto. Com licença, doutor Luiz, fala aqui, ó, desculpe, fala assim, ó, o Procurador-Geral da Fazenda, aí fala assim, tendo em vista a aprovação do parecer número 1755 de 2016 dessa Procuradoria pelo senhor Ministro do Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União, 18 de junho de 2008, declara que fica autorizada a dispensa de apresentação. Então, eu creio que realmente supriu a sua dúvida, o Ministro da Fazenda, no caso, endossou, né, essa posição do PGFN, pelo que está aqui, que consta aqui da norma, né, do ato declaratório. Perfeito. Perfeito. Então, me parece ser... Bom, estou pronto para votar. Obrigado pelos esclarecimentos. Estou pronto. Já pode votar. Então, quanto ao conhecimento, eu quero pedir vênia para a conselheira relatora. Eu vejo clara divergência aqui, porque a IN não é um ato que vincularia o julgamento, não houve nesse interregno entre 2001 e 2009 uma alteração da lei 9.430, ela ocorre em 2013, eu fui olhar o artigo 6º enquanto isso, e essa IN, eu abri a IN 1051, a IN 1051 não trata de prazo para pedido de repetição, trata de prazo para entrega de declaração. O que se discute aqui é se essa construção da acionata de que eu só posso contar o prazo depois da entrega, ou se eu posso contar o prazo a partir do indébito, que é a divergência. Não é necessário que você discuta uma lei. Essa lei se aplica assim ou assado. O que é necessário aqui é pegar duas situações equivalentes, ou seja, houve um pedido de restituição. E nós estamos vendo qual é a lei que vai dizer qual é o prazo inicial, qual é o termo inicial. Peguei o paradigma, abri o paradigma número 1401-003-364 e fiquei impressionado ao ler a ementa. O direito de pleitear a restituição de imposto de renda pago em valor a maior que o devido extingue-se no decurso do prazo de 5 anos, contados da data da extinção do crédito tributário. Aí ele é específico. No caso de saldo negativo de RPJ, a contagem inicial se dá no primeiro dia do ano calendário subsequente. Se eu pegar esse critério e aplicar aos fatos do recorrido, certamente eu teria uma decisão diferente. Esse é o cerne da divergência. A Câmara Superior está sendo instada a dizer, afinal de contas, qual dos dois prazos é o correto, a partir da declaração ou a partir da apuração do saldo a maior. Um se dá em 31 de dezembro, o outro se dá no prazo da declaração de cada ano. Me parece aqui muito clara a divergência. Então, eu vou pedir vênia para divergir e conhecer. Aí, no mérito, nós temos que discutir o parecer, temos que discutir esse tipo de coisa. Mas, em termos de divergência, todas as diferenças que foram colocadas aqui são diferenças acidentais. Acidentais. O que para um foi relevante, para o outro não foi relevante, isso é justamente a divergência jurisprudencial. Se tivesse acontecido no meio do caminho, entre 2001 e 2009,
um ato vinculante que modificasse o entendimento obrigatoriamente, uma nova lei, eu concordo, estaríamos frente a um paradigma anacrônico. Isso daí é totalmente pacífico de aplicação na nossa turma. Mas não me pareceu o seu caso. Primeiro, porque a IN não é vinculante para o CARF. Segundo, que a IN não trata de prazo de restituição. Eu abri a IN número 1051, e procurei a palavra restituição. Não tem. Ou seja, não trata desse assunto. O que houve foi o seguinte: alguém achou que podia fazer uma construção trazendo a ideia da IN dentro do seu entendimento de como aplicar a lei. E isso é a própria divergência. Então, eu peço vênia e conheço. É como voto, senhor presidente. Estava desligado. Doutora Tatiana. Presidente, eu entendi o racional da relatora, inclusive porque foi considerado a IN 1051 de 2010, né, no acordo recorrido. Então, assim, só pedindo vênia aqui para a relatora para ler o ponto que eu acho que é interessante. No acordo recorrido, foi reconhecido que o prazo para restituição do saldo negativo apurado em 2009 é de 5 anos contados a partir da entrega da DIPJ, na inteligência, né, dos artigos 2º e 6º lá do inciso da Lei 9.430. No caso dos autos, a DIPJ, referente ao ano calendário de 2009, foi entregue em 7/7/2005, conforme autorizado pela IN 1051/2010. E o requerimento de restituição foi protocolizado em 2/3/2015, dentro do prazo de 5 anos da entrega da declaração, né, da DIPJ. Os acórdãos paradigmas, então, foi considerado a IN, né, a inteligência. Os acórdãos paradigmas abordam a discussão quanto ao termo inicial do prazo decadencial para o exercício do direito de restituição de saldos negativos de IRPJ e CSLL nos anos de 2000 e 2001, que foi anterior à IN 1051 de 2010, que foi considerada no acordo recorrido, e que veiculava regras específicas do prazo de transmissão da DIPJ 2009. Não se pode demonstrar, portanto, a ocorrência de divergência jurisprudencial com relação à IN 1051 de 2010. O ponto aqui, que me parece, é a discussão em torno da aplicação da inteligência da IN 1051. E, para isso, deveria ter sido considerado acordos que tivessem desconsiderado essa aplicação. Por isso que a relatora, qualquer coisa, Vanessa, por favor, pode me complementar, a relatora acho que foi no sentido de considerar o ponto focal a IN 1051 de 2010, que é a base da dispositiva que seria, né, objeto da divergência, que não houve nos acórdãos paradigmas. Então, nesse sentido, eu acompanho a relatora pelo não conhecimento. Tá, pelo não conhecimento. Peço vênia ao doutor Luiz, é claro. Doutor Rodrigo. Eu acompanho a divergência do doutor Luiz Eduardo, pelo conhecimento. Doutor Valcir. Uma divergência. Doutor Jorge. Uma divergência, conheço o recurso fazendo. Doutora Érica. Eu vou acompanhar a relatora pelo não conhecimento do recurso especial da Fazenda. Tá, estou conhecendo o recurso. Estou no conhecimento, foi conhecido por maioria de votos, vencidas as conselheiras relatora, a doutora Vanessa, a doutora Tatiana e a doutora Érica. Então vamos ao mérito, doutora Vanessa. Ok. Então, no mérito, cinge-se a controvérsia ao termo de início da contagem do prazo decadencial para restituição do saldo negativo de IRPJ. De um lado, o colegiado ACOR entendeu que, no caso de saldo negativo de IRPJ, CSL, apurado então no lucro real anual, o direito de compensar ou restituir inicia-se após a entrega da declaração de rendimentos, conforme Lei 9.430, artigo 6º,
conforme artigo 858, parágrafo 1º, inciso 2 do RIR de 99, que no caso dos autos ocorreu em 7/7/2010. Por sua vez, a PGFN postula no recurso especial que o prazo decadencial para restituição do saldo negativo teria iniciado no encerramento do ano calendário, 31/12/2019. Então, no acórdão recorrido, o ilustre ex-conselheiro relator Carlos Augusto Daniel Neto embasou a decisão de parcial provimento no recurso voluntário nos seguintes termos. Então, o cerne da questão diz respeito à aplicação do artigo 168 do CTN para fins de contagem do prazo decadencial do contribuinte para pleitear administrativamente a restituição de tributos indevidamente pagos. Nesses termos, a interessada dispõe de 5 anos para pleitear a restituição de eventual crédito, e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário, representada no caso do indébito, correspondente a saldo negativo de RPJ, na medida em que não se trata de mero pagamento indevido. Deixa eu corrigir aqui, presidente. Ou a maior de tributo antes apurado, mas sim de recolhimentos, compensações ou retenções antecipados durante o período de apuração, que ao final destes são confrontados com o tributo incidente com o lucro e se mostram superiores ao débito apurado. Então, no regime atual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do ano calendário, consoante dispõe a Lei 9430. Então, aqui transcreve o artigo 2º da 9430, e o artigo 6º especificamente que diz: o imposto devido apurado na forma do artigo 2º deverá ser pago até o último dia do mês subsequente, até o último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir. Parágrafo 1º. O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será: inciso 1, então, pago em cota única até o último dia útil do mês de março do ano subsequente, se positivo, observado o disposto no parágrafo 2º, e, inciso 2, compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subsequente, se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior. Então, aqui a legislação já dizia que só poderia haver essa compensação posteriormente à entrega da declaração de rendimentos, né? Como se verifica, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31 de dezembro do ano calendário, momento em que será apurado o imposto devido na forma estipulada no artigo 2º da Lei 9430. Nesse momento, o contribuinte terá efetivamente o nascimento da obrigação tributária e poderá apurar o crédito devido, momento em que será confrontado com os recolhimentos realizados previamente para a verificação se, ao final, restará saldo positivo a ser pago ou negativo, que poderá ser objeto de compensação ou restituição. Da redação do artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 2, resta absolutamente literal a conclusão de que o pedido de restituição somente poderá ser efetuado após a entrega da declaração de rendimentos da pessoa jurídica, gerada através do programa da IPJ, que para o ano de 2009 poderia ser entregue, então, até 30/7/2010, então, conforme a IN 1051 de 2010. Então, aqui, até para complementar a dúvida que o Dr. Luiz trouxe na admissibilidade, a IN 1051, ela trata realmente do prazo para entrega da DIPJ, e não de restituição, mas é exatamente o que eu tinha falado na admissibilidade. Eu até peço desculpa se me expressei mal, mas a discussão aqui é que, trazendo a IN esse prazo específico para a entrega da DIPJ, e havendo a previsão específica no inciso 2 do artigo 6º da 9430, de que eu só poderia compensar após essa entrega, por isso que se entende que a prescrição se inicia após a entrega da declaração nesse caso. Então, tal conclusão nos parece bastante óbvia, visto que a DPJ transmitida pelo contribuinte será utilizada pela fiscalização para verificar exatamente a composição do saldo negativo objeto do pedido de compensação. É dizer, a Receita Federal não pode decidir a restituição ou compensação sem efetuar um confronto entre o valor do imposto retido informado na DIPJ do contribuinte com o valor do IR-fonte informado na DIF emitidas pelas fontes pagadoras. Então, com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro presumido lucro trimestral, o início do prazo fica atrelado à data da entrega da DPJ, que então cita alguns acórdãos também. Então, assim, nos termos do parágrafo do artigo 6º, parágrafo 1º da Lei 430, com a redação vigente no ano de 2009, o prazo de 5 anos para o contribuinte requerer a restituição do saldo negativo apurado na DIPJ 2010, ano calendário de 2009, venceria em julho de 2015.
Como o requerimento de restituição foi protocolizado em 2/3/2015, é matemática em ocorrência da decadência. Então, no mérito, eu nego provimento ao recurso da Fazenda. E eu quero complementar aqui, presidente, que o Dr. Luiz chamou atenção para o ato declaratório número 6, e durante as discussões eu fui olhar realmente o ato declaratório número 6 do procurador da Fazenda à época. Ele declara que fica autorizada a dispensa de apresentação da contestação para esses casos, bem como a desistência dos recursos já interpostos, justamente pelo ministro de Estado da Fazenda ter aprovado o parecer SEI número 24 de 2018. Então, acredito que supre a dúvida. Tem alguém com o microfone aberto. E nós ficamos vinculados a esse parecer, no meu entendimento, né? Então, por mais essa razão, teria que ser negado provimento ao recurso. É o voto, presidente. Vanessa, eu só tenho uma dúvida. No primeiro parágrafo, as datas aqui eu não compreendi. Parece que a última data é 31/2/2010, não? A última linha do primeiro parágrafo? Deixe-me ver, presidente. Não, o que é que porque a gente está se referindo ao saldo negativo apurado no ano calendário de 2009. Então, o que a Fazenda defende é que se extinguiria ali e começaria a contar de 1/1/2010. E o que prevaleceu no acórdão recorrido, e eu entendo que é o correto aqui nesse caso também, é que se inicia a partir da data da entrega da declaração. Por quê? Porque o inciso 2 do artigo 6º da 9430, ele condiciona a compensação somente depois de entrega a declaração. Eu fiquei com bastante dúvida também nesse caso, presente até no conhecimento, enfim, mas eu pesquisando também vi que esse é o entendimento da maioria das turmas ordinárias da primeira sessão, e especificamente a Câmara Superior da primeira sessão não enfrentou pontualmente essa questão do artigo 6º em si, como nós estamos enfrentando aqui. Entendi, mas parece que a Fazenda está pedindo algo que é prejudicial a ela? Não, é favorável a ela, porque se ela entender que o prazo para a restituição começaria a contar já no encerramento do ano calendário, a restituição transmitida pelo contribuinte em julho de 2009. Isso. Pedido da Fazenda. Pedido da Fazenda. Entendi. Doutor Luiz, com a palavra, então. Bom, presidente, eu vou adiantar aqui que vou acompanhar a relatora pelas conclusões. Por quê? Porque em hora nenhuma eu consigo aceitar uma construção em que você se beneficie das duas melhores partes. O fato é que, a partir de 31 de dezembro, começa a correr juro a favor do contribuinte. Por quê? Porque já houve quitação do tributo. Já há indébito. Se não houvesse indébito, não teria juros. Os juros são contados a partir de janeiro, diferentemente do que acontece para nós, pessoas físicas. A regra é outra, a lei é outra. Mas tem juros. Ora, se tem juros, é sinal que já teve indébito. Se não teve indébito, não teria juro. E a lei não fala de termo inicial a partir da entrega de alguma coisa, fala em termo inicial a partir do indébito. Isso é o CTN. Portanto, se você aplica a lei e tem indébito, tem. O resto é construção. E essa construção eu não admitiria. Até admitiria se você abrisse mão dos juros. Não, olha, só tem débito quando eu apresento a declaração. O que aconteceu aqui foi buscar uma norma sobre apresentação de declaração, que é uma questão formal necessária para você exercer um direito, que não é o critério do CTN para fins de prazo decadencial, está sendo construído aqui. Então, a única coisa que me faz votar com a relatora é o fato de eu estar vinculado ao parecer da PFN que foi aprovado pelo ministro. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos aqui votar conforme nossa convicção, vai chegar lá na frente, eventualmente, ou a PFN não vai executar, ou se executar,
vai ter embargos à execução e ela não vai recorrer. Bom, isso daí nós não podemos fazer, né? Nós vamos aplicar aqui o artigo 19 da lei, a lei é de 2000, que nos manda aplicar isso subsidiariamente. Então, eu acompanho pelas conclusões exclusivamente por conta do parecer da PFN aprovado pelo ministro, não por nenhuma das outras considerações com as quais eu não concordo, porque é uma decisão que contraria o critério que está na lei, criando um outro critério que não está em nenhuma norma. Então, é como eu voto, presidente. Obrigado. Pedindo vênia, é claro, com todo o respeito pelo entendimento que é majoritário, mas deixando claro o meu entendimento. Obrigado. Doutora Tatiana. Doutora Vanessa, uma sugestão, assim, no final do seu voto, eu acho que você pode até citar, né, o ato, né, ou não? Mas fique à vontade, desculpa. Eu vou fazer isso, doutora Tatiana, vou citar o ato até porque o doutor Luiz está acompanhando pelas conclusões, né, então eu vou consignar aqui também esse ato, que eu acho importante. Eu também achei. Eu acompanho a relatora, presidente. Rodrigo. Presidente, eu também acompanho pelas conclusões, única e exclusivamente pela ato ADE-PGFN 6 de 2018. Doutor Garcia. Com a relatora. Doutor Jorge. Igualmente, presidente, no mérito eu discordaria, porque disse o doutor Luiz, a decadência é prazo de CTN. Agora, se tem um ato da PFN nesse sentido, com portaria ministerial, então, exclusivamente em função do ato, eu acompanho a relatora pelas conclusões. Doutora Érica. Com a relatora, presidente. Também acompanho pelas conclusões. Então, por unanimidade de votos, vou começar com o conhecimento. Recurso conhecido por maioria de votos, vencidas as conselheiras Tatiana, Érica e Vanessa, e, no mérito, recurso foi dado provimento, não, foi negado provimento da Fazenda, foi negado provimento por unanimidade de votos. Os conselheiros Luiz, Rodrigo Mineiro, Jorge e Rodrigo Poças votaram pelas conclusões. Voto vencedor, doutor Luiz Eduardo. Só para registrar, presidente, saudade do doutor Andrada. Voto vencedor só do conhecimento, né? E aí a doutora Vanessa tem que colocar na ementa as conclusões, é isso? Na ementa no voto, só colocar o que Perfeito. Só colocar que a maioria votou pelas conclusões por causa do ato declaratório. Então, próximo item 19 da pauta. Muito obrigado, senhores. Obrigado, doutor. Bom dia. 19 da pauta. Doutor Jorge. Está na pasta. Recorrente, Imbra, Indústria e Comércio de Metais Interessado Fazenda. A Patrícia pode, por favor, chamar o patrono. Faria a convocação, presidente. Bom dia, conselheiros. Bom dia. Bom dia, doutor Vitor.
Consegue nos ouvir? Alto e claro. Esse sistema é bem mais estável que o outro. Então, item 19 da pauta, recorrente. Imbra, Indústria e Comércio de Metais. Interessado, Fazenda. Relator, doutor Jorge Olmiro Locke Freire. A palavra, relator. Então, está na pasta já, você pode abrir à vontade. Trate de recurso especial de divergência interposto. Eu vou botar aqui na minha tela, porque eu acho que fica melhor o microfone. Então, traço de recurso especial de divergência interposto pela contribuinte responsáveis solidários, admitido parcialmente pelo despacho de folhas apenas em relação aos responsáveis Estelma Alumínio Limitada e Latasa Indústria e Comércio, e somente em relação à matéria, aspas, agravamento da multa de ofício, aceitando com paradigma apenas o julgado 1301-2179. Não foi admitido recurso quanto aos demais itens, em especial quanto à adequação do procedimento de arbitramento do lucro. O aresto recorrido restou assim emendado na matéria admitida. Multa agravada, arbitramento, cabimento. Deixa de se aplicar a súmula 96 quando se constata que a falta de apresentação de livros e documentos que justificou a realização do arbitramento de lucros é apenas um dos aspectos da autuação, vez que a recusa do contribuinte em colaborar com o trabalho fiscal retardou e onerou sobremaneira a realização e conclusão do procedimento. Cabível, assim, o agravamento da penalidade. Continuo eu. A multa aplicada em relação a todos os tributos objetos da presente ação foi de 225%. Primeiro, houve a qualificação, conforme TVF folhas tais, aspas, em razão dos ilícitos cometidos de sonegação e fraude, conforme descrito nos itens tais. Assim, a multa passou a 150%. Posteriormente, a multa foi agravada em 50%, chegando ao percentual de 225% aplicado no lançamento. Deu-se a exasperação da multa com a rima no parágrafo 2º do artigo 44 da 9430, pelo fato de o contribuinte, nos dias da fiscalização, não houve apresentação da escrituração contábil digital referente aos períodos 2009, 2010 e 2011. Apesar de reiteradas intimações, conforme descrito no item 1 deste relatório, até a presente data, a empresa não apresentou qualquer esclarecimento ou documento solicitado nas intimações e nem justificativa de sua não apresentação. Quanto à matéria processada, alegam os recorrentes, em suma, com SPEC na súmula CAF 96, que nenhuma das razões especificadas no recorrido seria um motivo para o agravamento, uma vez que a não apresentação da escrituração fiscal deu aso ao arbitramento. Pede, ao fim, a aplicação daquela súmula, aspas, tendo em vista que o recorrido vai contra o dispositivo sumular. A Fazenda, e com outras razões, pugna preliminarmente que não seja conhecido o recurso, alegando que o agravamento da multa não teria sido objeto da impugnação e que, por tal, estaria preclusa essa discussão. Vou repetir. Se conhecido o recurso, pede que o mérito seja negado por provimento ao relatório, presidente. O doutor Lito tem 15 minutos. Bom dia, conselheiros, conselheiras. Bem, a discussão cinge a aplicação da súmula 96 do CARF e, pelo que foi exposto na turma de origem, né, não poderia ser aplicada a súmula 96 do CARF em razão da agravada, da recorrente, na verdade, ter impedido sobremaneira a entrega de documentos e tudo mais. Ocorre que a súmula 96, ela, já na criação dela, um dos acórdãos que baseou a criação da súmula 96, que é o acórdão 1301-001-2002, fala que o agravamento da multa de ofício em face do não atendimento à intimação para apresentação da escrituração ou esclarecimento não se aplica nos casos em que a omissão do contribuinte já tem consequências específicas previstas na legislação, no caso, o arbitramento do lucro. Foi com base nesse acordo que, praticamente, a súmula 96 nasceu, e os senhores sabem muito bem disso. Numa dos precedentes que embasou também a súmula 96 do CARF, a súmula 96 ela é aplicada até para os casos em que há
realmente a negativa de entrega de documentação, mesmo quando é insistida várias vezes pela fiscalização, que esse que é o problema posto pela fiscalização, né? Olha, nós insistimos várias vezes, o contribuinte não entregou essa documentação e, por conta disso, nós consideramos que o contribuinte está se negando a cooperar com a fiscalização. Só que essa negativa, ela já é motivo para o arbitramento do lucro. E aí, no acórdão número 1301.001.233, é posto que, mesmo nos casos de que o agravamento da multa de ofício em face do não atendimento à intimação para a prestação da escrituração ou de esclarecimentos, não se aplica nos casos em que a omissão do contribuinte já tem consequências específicas previstas na legislação e no caso do arbitramento do lucro. Em outra parte, impõe-se o arbitramento do lucro quando a situação contábil e fiscal revelar-se imprestável para a apuração do lucro real para identificação da movimentação financeira. E também é aplicado para os casos em que há presença de dolo, fraude ou simulação, né, e negativa reiterada de apresentação da documentação contábil. Ou seja, já por esse acórdão paradigma, que foi utilizado como paradigma, o caso do afastamento da aplicação da súmula 96, ela seria inservível, porque aplicaria a súmula 96 ao caso, mesmo quando há os reiterados pedidos de entrega para a documentação. E no voto do acórdão 1301.001, o conselheiro relator foi bem específico quanto à impossibilidade de simular a aplicação da multa com arbitramento do lucro, mesmo nos casos de reiteradas intimações para apresentar a documentação. E eu peço, venha para ler, né? Entretanto, há que se levar em conta que, no caso em exame, o agravamento da multa se deu em virtude, principalmente, do não atendimento às intimações para prestar esclarecimentos sobre a escrituração contábil e da receita bruta, cuja consequência legal foi exatamente arbitramento dos lucros, não cabendo, ao meu ver, a majoração da penalidade. Como tem em votar nessa Câmara, o dever geral de colaboração do contribuinte para com a fiscalização não pode ser levado ao extremo para exigir que o fiscalizado faça prova de elementos que não possui ou que possa incriminá-lo. Então, ilustríssimos e ilustríssimas conselheiros e conselheiras, é basicamente isso, né, que é o problema posto nesse recurso especial. Se, após reiterados pedidos de entrega da documentação, pode-se afastar a súmula 96 dos autos. Como o paradigma diz que não é cabível, por conta do arbitramento do lucro já ser aplicado para esse tipo de situação, eu peço que seja reformado o acórdão recorrido em relação a este ponto. Muito obrigado. Palavra, relator. Primeiramente, conhecimento, presidente. A alegação da Fazenda de que o agravamento não teria esse objeto de impugnação é equivocado. Na leitura do aresto prolatado pela instância de piso, constata-se que não houve insurgência apenas quanto à multa isolada. Multa isolada, entre parênteses, multa isolada por falta de descumprimento de obrigação acessória pela falta de apresentação da escrituração contábil digital, pelo que determinou, inclusive, o apartamento dos autos a fim de seguir a cobrança desta por ter se tornado em conteste. Veja-se, item 6 da multa por descumprimento de obrigação. Foi também lavrado auto de infração no valor de R$51 mil, em razão da empresa não ter entregue a ECD. A impugnante não apresenta contestação à aplicação desta multa, bem como da multa pelo não atendimento às intimações. Então, quanto ao agravamento, é de ser conhecido. Como bem pontuou o despacho de admissibilidade, o paradigma admitido trata de fiscalização sobre o mesmo grupo econômico, apenas alcançando períodos diferentes. Esse site conhece do apelo especial do contribuinte nos termos em que é admitido. Passo ao mérito, presidente? Sim. Mérito. A multa agravada foi mantida por voto de qualidade pela R-Decisão,
de sua feita, a multa qualificada foi mantida tendo em vista a constatação de fraude nos termos do artigo 72, da Lei 4.502. E esta não está em discussão, não subiu. Portanto, a questão devolvida ao nosso conhecimento restringe-se à exasperação da multa de ofício e, se no caso, incide ou não a súmula 96 do CARF. O voto do redator, do voto vencedor, teve a seguinte motivação: em que pese o bem elaborado e fundamentado voto da ilustre relatora, durante as discussões ocorridas por ocasião do julgamento do presente litígio, surgiu divergência que levou o colegiado à conclusão diversa quanto à manutenção do agravamento da multa. Tendo suscitado a divergência, recebi a designação para redigir o voto vencedor. Na situação examinada, entendeu o colegiado, por voto de qualidade, que não era o caso de aplicação da súmula 96. Com efeito, analisando o termo de verificação e constatação de regularidade fiscal, verifica-se que desde a instauração da ação fiscal por meio do termo de início de fiscalização até o encerramento, quase um ano depois, diversas intimações e reintimações foram encaminhadas ao domicílio do sujeito passivo que, em momento algum, atendeu às solicitações da fiscalização. Nem sequer solicitou prorrogação de prazo para atendimento ou prestou quaisquer esclarecimentos ou apresentou justificativas pelo não esclarecimento. Para que fosse possível levar a efeito a apuração realizada mediante o arbitramento do lucro, fato inconteste, a fiscalização teve que buscar todos os elementos de apuração junto a fontes externas, tais como fornecedores, clientes, Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, mediante circularização e solicitação de compartilhamento de informações. Desta feita, a falta de apresentação de livros e documentos que justificou a realização do arbitramento de lucros é apenas um dos aspectos da autuação, pois a recusa do contribuinte em colaborar com o trabalho fiscal retardou e onerou sobremaneira a realização e conclusão do procedimento, que durou quase um ano. Assim, conclui o voto recorrido, revela-se plenamente justificável o agravamento da penalidade aplicada. Continuo eu, presidente. Com a devida vênia, em que pese razão ao redator quanto ao fato de que a falta de apresentação de livros e documentos e a recusa do contribuinte em colaborar com o trabalho fiscal teria retardado a realização e conclusão do procedimento fiscal, entendo que tal fato, por si só, não pode justificar a mitigação ou não incidência da súmula 96, a qual regimentalmente deve ser aplicada não cabendo uma leitura casuística nos termos do recorrido. Não se pode olvidar que restou provada a fraude na percussiente ação fiscal, que levou a qualificação da multa de ofício ao patamar de 150%, cuja aplicação já não mais se controverte. Igualmente, extreme de dúvidas, que o próprio arbitramento já é em si uma penalização pela falta de entrega de livros e documentos fiscais obrigatórios, e que só pode ser levado a cabo em última instância, como no caso destes autos. Em outras palavras, ao exigir a apresentação da escrituração digital, o que o fisco buscava, em última análise, eram os livros Diário e Razão, ainda que sob a forma digital, de modo a permitir a análise da escrita contábil e do lucro real. Não tendo acesso a esses livros, quer sob a forma tradicional, quer sob a forma digital, o fisco corretamente efetuou o lançamento com base no lucro arbitrado. Diz o enunciado da súmula 96. A falta de apresentação de livros e documentos da escrituração não justifica, por si só, o agravamento da multa de ofício quando esta omissão motivou o arbitramento dos lucros. A súmula, digo eu, deve ser interpretada em termos objetivos, não podendo ser modulada em função do tempo que o fisco demorou no curso da ação fiscal para concluir pelo arbitramento do lucro. Até porque o arbitramento é fato excepcionalíssimo, não podendo ser aplicado senão em último caso, o que, muitas vezes, exige longa análise e tempo no procedimento fiscal. Entendo que, em última ratio, a súmula teve por escopo não punir o contribuinte pelo mesmo fato, ou seja, ao não cumprir com seu dever de cooperar com o fisco acessando a este os documentos fiscais necessários ao seu trabalho, e se este fato deu ensejo ao arbitramento, não pode ser objeto de agravamento da multa a falta de apresentação de livros fiscais. Ou seja, se a falta deu aso ao arbitramento, eu acho que a súmula é autoexplicável. E este foi o entendimento exarado no aresto número tal, processo número tal, em fiscalização similar em relação ao mesmo grupo econômico, porém em relação ao período de apuração distinto, caso em que a douta Procuradoria não recorreu a essa instância. Do exposto, entendo que deva ser provido o apelo dos responsáveis tributários. Assim, aplicando-se a súmula CARF número 96, afasta a majorante da multa. Desta forma, restando mantida a multa qualificada no percentual de 150%. Dispositivo. Antexposto, conheço do recurso especial de divergência do contribuinte e dou-lhe provimento para afastar o agravamento da multa. É como voto. Doutor Luiz. Presidente, antes de votar,
eu gostaria de levantar somente uma frase no voto do relator, doutor Jorge. Eu não tenho dúvida, isso é aplicação de súmula, é aplicação clara de súmula. Só tem uma frase que está me chamando a atenção e eu gostaria de discutir. É aquela frase, segunda frase do parágrafo na folha 4, que diz assim: igualmente extreme de dúvidas que o próprio arbitramento já em si uma penalização. Eu não posso votar sem ser pelas conclusões com essa afirmativa, porque pelo Código Tributário Nacional, artigo 3º, tributo não é sanção de ato ilícito, então não é penalidade. Arbitramento, ele é uma das 3 maneiras de se apurar a base de cálculo, conforme situações previstas no artigo 43 e 44 do CTN. Então, o arbitramento não é penalidade. Isso é uma coisa que eu sempre defendi e me parece ser, inclusive, a doutrina dominante. Então, eu pergunto ao relator, essa frase, ela é fundamental para o senhor? Se ela for, eu vou votar pelas conclusões. Se não for, eu vou acompanhar. É só isso que eu gostaria de colocar. Essa frase. Doutor Jorge. Presidente, eu não coloquei aqui, como o doutor Luiz tem razão, eu não coloquei como pena, não a penalização dos trâmites tributários, a penalização, olha, não apresentou os livros, eu vou te arbitrar. O arbitramento, ele só deve ser levado em última instância. Mas eu posso tirar essa frase. Agora, o que está escrito aí não corresponde ao que o doutor Luiz... O que eu quis dizer não corresponde ao que o doutor Luiz entendeu. Porque eu não estou falando aqui da penalização do artigo 3º e o arbitramento nem sempre é sanção por ato ilícito. Mas eu posso tirar, não faz a menor diferença no meu voto. Eu agradeço para evitar uma interpretação posterior diferente. Não é o que o senhor queria dizer, eu tenho certeza. Eu estou só preocupado com interpretações posteriores. Não prejudique em nada a linha de raciocínio, foi o pedido. Então, feitos esses esclarecimentos, acompanho o relator, presidente. Já tirei a frase, doutor. Ficou no parágrafo: não se pode duvidar que já foi provada a fraude na percussão ação fiscal, o que levou à qualificação da multa de ofício a patamar de 150%, cuja aplicação já não mais se controverte. E a frase seguinte eu tirei. Acompanho o relator, presidente. Agradeço, doutor. Doutor Tatiana, como vota? Presidente, acompanho o relator. Doutor Rodrigo? Acompanho o relator, presidente. Doutor Valcia? Com o relator. Doutora Érica? Com o relator, presidente. Doutora Vanessa? Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, deu-se provimento ao recurso. Obrigado. Muito obrigado, conselheiros. Muito obrigado, presidente. Próximo, você item pode baixar a mãozinha. E 3 da pauta. Item 23 foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. O seria o item 24, seguindo aqui a ordem da planilha de sustentações. 24, doutor Luiz Eduardo, também foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 27, doutor Valcir. Também foi retirado de pauta por solicitação da PGFN. Item 31. Doutora Vanessa. Pedido retirado de pauta pela PFN. Também retirado de pauta pela PGFN. Item 32. Minha relatoria. Esse não foi retirado de pauta, presidente. Fitness. Os votos da manhã de hoje já estão na pasta T. Patrícia, pode chamar patrono do item 32. Farei a convocação, presidente.
Antes do patrono entrar, eu posso perguntar a vocês? Eu não consigo ver ninguém só vejo as bolinhas, não vejo, só vejo o rosto de quem está falando. Será que é algum problema aqui na minha configuração? Tem algum problema? Tá, eu vou tentar resolver. Será? Presidente, o problema é o seguinte, a senhora possivelmente entrou pelo navegador e não pelo aplicativo. Ah. Provavelmente isso. Sim. Então, se entrar pelo aplicativo, fica a configuração normal, doutor Luiz? Fica aberto, exato. Tá. Vai ver todo mundo. Então, à tarde eu vou tentar resolver. Obrigada. Quando a minha internet fica ruim, ela sempre acontece isso também. Mas não tem acontecido, não. Mas não fica bolinha, doutora Tatiana. Fica as nossas letras no lugar do quadrado. Ah, entendi. A PGFN tem a assinatura a licença do Teams? A PGFN tem? Eu não sei, doutor Rodrigo. Eu tô acessando de casa, né? O Ministério da Fazenda adquiriu. O Ministério da Fazenda adquiriu inúmeras licenças do Microsoft. Eu vou procurar saber. E aqui no CAF não foi distribuído ainda não. Mas o Ministério da Fazenda adquiriu inúmeras. Doutor Rodrigo, eu posso pedir ao senhor, por favor, para disponibilizar na pasta compartilhada a tabela de sustentações orais? Eu não consegui recuperar, e aí eu não tenho como ajudar o senhor se precisar colocar algum vídeo do YouTube na tela. Se o senhor puder botar na sua pasta, eu copio. É só a lista das preferências e sustentações orais. A planilha aqui. Obrigado. Vou colocar na minha pasta aí. Pronto. Patrícia, pode convocar os patronos. O patrono já ingressou na sala, presidente. É o 32, né, presidente? O patrono ingressou também sem imagem. Doutor Jorge também está sem imagem. Para mim, pelo menos. Agora eu voltei. Eu peço ao bom patrono, já está abrindo. Agora abriu. É o 32, né, presidente? Isso. Então, item 32, recorrente Fitness do Brasil, interessado Fazenda, de minha relatoria. Relatório, trata-se de recurso especial de divergência deposto pelo contribuinte contra o acórdão proferido pela primeira turma ordinária da segunda Câmara, primeira sessão. Vou ler a emenda aí muito simples. Nulidade. Ausência de hipótese prevista no artigo 59 do PAF. Não configurada qualquer hipótese prevista no artigo 59 do PAF, não há que se falar nulidade do processo. Contra essa decisão, haviam sido impostos embargos de declaração e foram rejeitados. Em seu recurso especial, no qual foi dado seguimento, o contribuinte defende que, não tendo sido intimado para manifestar sobre o resultado de diligência determinada pela primeira instância, a adesão do DRJ deveria ser anulada por cerceamento do direito de defesa. O doutor tem 15 minutos. Senhor presidente, senhores conselheiros, bom dia. Eu vou ser sobremodo sucinto ante a objetividade do relatório.
Na verdade, eu quero fazer uma leitura diagonal. E a questão versada no nosso processo administrativo fiscal, ela é sobremodo simples, ela é bem objetiva, porque em caso, doutos conselheiros, houve notório cerceamento do direito de defesa. Salta aos olhos a preterição ao direito de defesa. Historicamente, foi lavrado o auto de infração e a recorrente, na qualidade de impugnante, apresentou impugnação administrativa. E nessa impugnação administrativa, trouxe uma farta e robusta documentação, fitando justamente ilidir o auto de infração, a conclusão fiscal. Respeitando o iter processual, o processo seguiu para a DRJ. E a DRJ, verificando essa farta e contundente documentação acostada à impugnação administrativa, determinou o imediato encaminhamento, determinou a realização de diligência pela fiscalização. Encaminhou os autos para cumprimento de diligência, para que a Delegacia de Fiscalização elaborasse um relatório conclusivo, na verdade, conciliasse o auto de infração com a contundente documentação. E essa determinação dessa diligência deu-se com base no artigo 44 da 9784. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo máximo de 10 dias. Ou seja, determinou que a DRJ determinou, após a elaboração do relatório conclusivo, a contribuinte teria o prazo de 10 dias para se manifestar. Olha, senhores conselheiros, isso não é nenhuma benevolência, nenhuma proteção à contribuinte. Esse prazo de 10 dias para manifestação decorre da própria Lei 9784. Nas folhas 900 dos autos, é clara, é literal, é uma interpretação literal, abre aspas, fala a determinação, não fala, a determinação da DRJ. Pede à fiscalização que elabore relatório conclusivo a respeito das questões suscitadas, dando ciência ao contribuinte e concedendo-lhe prazo de 10 dias para manifestar-se, conforme preconizado, contido no artigo 44. Esse processo, a DRJ, a fiscalização, numa postura assustadora, não cumpriu a determinação da DRJ. Ela, na verdade, combateu e recalcitrou a determinação da DRJ. Ela fala o seguinte, folhas 912 dos autos. Criticou, na verdade, a determinação da diligência. Ela falou, olha, deve haver uma necessidade absoluta da diligência junto ao impugnante, visando colher documentos ou informações que não constem do processo. Resumidamente, falou, a diligência determinada pela DRJ é desnecessária, é deficiente. Bom, feita a DRJ, a fiscalização elaborou esse, entre aspas, relatório conclusivo, que na verdade não é nenhum relatório, o processo foi em seguida encaminhado à DRJ, que não se ateve, que foi concedido o prazo de 10 dias ao contribuinte para o contribuinte se manifestar. Ela não se ateve a esse fato, a esse direito, e o processo seguiu inteiramente para julgamento. E a DRJ não constatou, não verificou tal fato, seguiu para julgamento sem que a contribuinte se manifestasse nos termos do artigo 44 da Lei 9784. A DRJ manteve parcialmente o auto de infração, e aí os senhores, até numa pergunta simplista, nos questionariam. Uma única pergunta deve ser respondida. O contribuinte alegou cerceamento de direito de defesa? É a pergunta primária que vem à mente. E a resposta é evidente, a resposta é sim. Imediatamente no nosso recurso voluntário, no recurso voluntário, a contribuinte alegou esse cerceamento de defesa. E criou até um tópico específico para tanto, folhas 993 dos autos, doutos conselheiros. Nossa fala em sede de recurso voluntário. Entretanto, ínclitos julgadores, pasmem, é de pasmar,
esta recorrente não foi intimada em tela, não foi intimada da diligência em tela, nem de seu resultado. Isso é a folhas 993. Agora as folhas 995. Assim, o auditor fiscal reportou a diligência de forma simplista e, ademais, ignorando e afrontando a lei, a determinação realçada pela DRJ de noticiar a mesma recorrente, concedendo no prazo de 10 dias para manifestação, em estrita consonância ao artigo 44 da Lei 9784. E, evidentemente, doutos conselheiros, senhores conselheiros, nós estamos diante de uma nulidade absoluta que não pode ser sanada ou convalidada. É a famosa expressão em latim quod nullum est, nullo product effectum. A partir daquele momento, houve uma mácula intransponível, incidida e aplicando a literalidade, a contundente literalidade do artigo 59 do decreto 70. O caput é claro, são nulos do artigo 59 do decreto 70. São nulos. Inciso 2. Os despachos de decisões proferidos por autoridade competente ou com preterição a direito de defesa, né, que é a hipótese vertente dos autos. Portanto, senhores conselheiros, com a devida vênia, é necessário o julgamento por ambas as instâncias, tanto da DRJ, até com base no primado constitucional do duplo grau de jurisdição, tratado, inclusive, pelo próprio decreto 70, ou decreto 7574. Portanto, é necessário o julgamento por ambas as instâncias, DRJ e CARF, em respeito ao duplo grau de jurisdição. Pensar diversamente é gerar supressão de instância. E em seu recurso especial, no nosso conformismo especial, pleiteamos a decretação de nulidade dos atos posteriores à preterição a direito de defesa. É o que requeremos, senhores conselheiros. Eu agradeço, senhor presidente. Vamos agora ao voto. Se é uma matéria que eu acho que nunca apareceu aqui, a DRJ pede para fazer uma diligência, a DF não faz. Porque fala que não precisa. É um fato novo, não, é uma matéria nova aqui para a gente. Então, eu estou conhecendo os recursos. No mérito, vejamos o que é solicitado no despacho da diligência da DRJ São Paulo. Em ação fiscal direta, a empresa acima qualificada foi autuada em 7/12/2006 e cientificada em 12/12/2006, a recolher ou impugnar os créditos tributários omitir o valor aí, a título de RPJ, PIS, COFINS e contribuição social sobre o lucro líquido, incluído nesses totais multas e juros de mora calculados a 30/11/2006. Nos pais da RJ veio sem valores, veio desse jeito que está escrito aí. Conforme a descrição no termo de verificação fiscal, folhas 266 e 268, a fiscalização constatou a não comprovação por parte da fiscalizada da regularidade intimada, por parte da fiscalizada regularmente intimada, mediante documentação hábil e idônea da origem dos recursos do crédito em contas e depósitos, mantidos junto a instituições financeiras durante o ano calendário 2001. Apesar de a interessada ter sido intimada pela autoridade fiscal a apresentar os livros contábeis e documentação comprobatória da origem dos recursos, pouco foi apresentado até o término da fiscalização. Para o cálculo do montante para fins de apuração da presente infração, foram deduzidos valores recebidos de duplicatas registrados nas contas dos bancos do livro diário. Aí eu coloco o total aí. Foi considerado para fins de cálculo do valor tributável a dedução do prejuízo fiscal. Também coloco aí o prejuízo fiscal de acordo com a DIPJ. Cientificada, a contribuinte do feito em 12/12/2007 apresenta em 17/1/2007 impugnação e farta a documentação visando comprovar a origem dos depósitos. Solicita-se a fiscalização, portanto, a verificação da documentação apresentada pela requerente, que são os anexos, em confronto com a escrita fiscal da empresa, com o intuito de verificar se as provas apresentadas comprovam a origem dos depósitos bancários
nas contas da impugnante. Pede também à fiscalizada que elabore relatório conclusivo a respeito das questões suscitadas, dando ciência ao contribuinte e concedendo-lhe prazo de 10 dias para manifestar-se, conforme a determinação contida no artigo 44 da Lei 9784. Dessa forma, proponho que o processo retorne à SAPAF, DEFIC e SPO para análise dos documentos apresentados e posterior retorno da RJ para prosseguimento. Agora, o que é dito no relatório de diligência fiscal e o contribuinte não foi cientificado. 1. O presente processo foi encaminhado pelo DRJ São Paulo, a 7ª turma, conforme despacho de florestais, com solicitação de, aspas, verificação de documentação apresentada pela requerente, anexos do processo, em confronto com a escrita contábil da empresa, com o intuito de se verificar as provas apresentadas comprovam a origem dos depósitos bancários das contas da impugnante. 2. Há de se entender que a apresentação... Deixa eu aumentar a letra aqui que eu estou ficando cego. Há de se entender que a apresentação dos aludidos documentos por parte da requerente foi feita durante a fase impugnatória do processo, na tentativa de justificar os valores da omissão de receita constatada pela fiscalização. 3. Por essa ocasião, os trabalhos afetos da fiscalização, ou seja, a coleta de informação de provas capazes de suportar a lavratura do auto, já estavam concluídos. Os documentos apresentados pelo impugnante no decurso da fiscalização foram juntados ao processo, inclusive a escrituração fiscal, a contábil, que se encontra acostada aos autos na forma do anexo A, anexo B e anexo C. 4, isso é o mais importante. A análise das provas oferecidas nessa fase impugnatória, o julgamento dos questionamentos propostos e ainda a decisão quanto admiti-los ou não, se submete agora à área de competência do órgão de julgamento. A jurisprudência administrativa é pacífica, no sentido que descabe a diligência quando estão presentes nos autos todos os elementos necessários para que a autoridade julgadora forme sua convicção. Assim, deve haver necessidade absoluta de diligência junto ao impugnante, visando colher documentos ou informações que não constam no processo fiscal, para serem fornecidos ao julgador. Anexamos às folhas tais a cópia da decisão que deferiu liminar proferido nos autos de mandado de segurança, determinando a autoridade coatora que aguarde a apreciação da impugnação administrativa da impetrante, formulada perante a DRJ São Paulo, para somente após deliberar sobre instauração de representação fiscal. O 5, o 6, o 7, o 8 não interessa muito. Vê-se aí que se trata de uma situação bastante sui generis, na qual a fiscalização não levou a efeito a diligência solicitada e ainda traz decisões judiciais da mesma maneira sui generis, determinando que se aprecie a impugnação para, somente após, deliberar sobre instauração da representação fiscal para fins criminais e a lavratura do auto de infração, se for o caso, garantida a impetrante a partir do termo de apresentação dos livros e documentos, o direito do contraditório e da ampla defesa. No acordo de impugnação, a DJ diz somente que, fala, em vista da documentação apresentada pela requerente, essa delegacia de julgamento proferiu despacho, convertendo o presente processo em diligência. Em 30 de 4 de 2008, a contribuinte obteve liminar em mandado de segurança, a qual determina que se aguarde a apreciação da impugnação administrativa da impetrante para, somente após, deliberar sobre a instauração da representação fiscal para fins criminais e a lavratura do respectivo auto de infração, garantida ao contribuinte a partir do termo de apreensão de livros e documentos, a garantia do contraditório e ampla defesa. A fiscalização, em virtude de decisão judicial, remeteu os presentes autos para essa delegacia de julgamento para prosseguimento. Se a diligência não foi feita, de nada adiantaria o contribuinte ser cientificado do relatório de fiscalização. Exigível seria, sob pena de nulidade da decisão da DRJ, se algo novo fosse trazido aos autos sem o conhecimento e a possibilidade de defesa pela autuada. Isso não ocorreu. À vista do exposto, voto por negar provimento ao recurso especial interposto pela contribuinte. Em resumo, se não houve diligência,
não há que se deferir o prazo de 10 dias. Esse é o voto. Doutor Luiz Eduardo. Presidente, NEPAD nulité sans griffe. Não tem nenhum motivo para se apegar a uma formalidade quando não há nenhuma materialidade que implique o cerceamento do direito de defesa. Não vejo em absoluto. A diligência ela foi feita para trazer esclarecimento de fato aos autos. E, é claro, a possibilidade de a outra parte conhecer esse esclarecimento de fato e se manifestar acerca dele é fundamental. Quando não temos nenhum esclarecimento, nenhum fato novo, não cabe a manifestação também da outra parte. É mais ou menos como a gente pedir condição inexistente. É tida como condição impossível, tem que ser tida como inexistente. Acompanho em totum, presidente. Doutora Tatiana. Presidente, é um assunto novo, né? Mas eu estou vendo aqui que realmente não foi feita a diligência, né? E mesmo assim foi apreciada a impugnação, né? Eu acho que os julgadores tiveram convicção, né, para apreciar a impugnação, tanto também os julgadores do CARF, né? Da turma ordinária. E assim, o que me estranhou, por isso que eu acho que eu vou suscitar aqui o não conhecimento, porque a matéria é muito específica, né? Assim, nesse caso do acordo recorrido, né, realmente não houve a diligência não foi feita, foi, na verdade, orientada a DRJ a apreciar a impugnação, né? E pelo que eu vi também do acordo recorrido, também nessa parte, os conselheiros consideraram que não houve realmente cerceamento de direito de defesa, né, nesse caso, porque foi aplicada a convicção de cada julgador, né? No paradigma número 1, que fala que anula a decisão de primeira instância que, em detrimento aos princípios do devido processo legal ampla defesa, é proferida sem a devida intimação do contribuinte do resultado de diligência, efetivamente lá houve a diligência e o resultado. Aí a discussão aqui nesse paradigma realmente era sobre a intimação do resultado. O paradigma número 2 também, né, que anula a decisão de primeira instância que, em detrimento aos princípios do devido processo legal, proferida sem a devida intimação. Então, como não há similitude fática, né, inclusive o senhor bem ponderou aqui que se a diligência não foi feita, de nada adiantaria o contribuinte ser certificado do relatório de fiscalização, eu peço vênia, né, para direcionar o meu voto pelo não conhecimento, porque não há similitude fática. Perfeito. A senhora tem razão nesse aspecto, que houve diligência e no outro não houve diligência. Podemos votar diligência, conhecimento, presidente? Doutora Vanessa divergiu do conhecimento, o doutor Luiz tem a palavra. Olha, eu quero parabenizar a doutora Tatiana. A senhora foi precisa em verificar uma diferença fática fundamental. Como é que eu vou pegar uma situação em que houve diligência e não houve ciência do interessado, e na outra não houve nem diligência nem ciência? São duas situações fáticas diferentes. Então, presidente, com todas as vênias, eu acompanho a divergência quanto ao conhecimento. Doutor Rodrigo Mineiro. Eu acompanho a divergência pelo não conhecimento também, presidente. Doutor Valcia. A divergência levantada pela doutora Tatiana. Doutor Jorge. Não conheço, presidente. Bem pontuado pela doutora Tatiana. Não houve diligência nos paradigmas. Aliás, nos paradigmas houve diligência, no recorrido não. Doutora Érica. Como bem apontado pela doutora Tatiana, realmente, né, há uma diferença fática aqui. Então, acompanha a divergência. Doutora Vanessa. Só um minutinho, presidente, que eu só estou olhando um detalhe aqui nos paradigmas para tirar uma dúvida.
Eu havia pensado nessa questão do não conhecimento, mas aí depois, lendo a segunda parte das emendas, que ao contribuinte assegurado o direito de manifestar-se acerca de todos os atos processuais levados a efeito no decorrer do processo administrativo fiscal que possam interferir diretamente na apreciação da legalidade e regularidade do lançamento. A princípio parece que isso ficaria comprovada, mas como a doutora Tatiana colocou, no caso dos paradigmas, houve essa realização da diligência efetivamente que trouxe elementos novos para o processo, o que não ocorreu aqui no caso dos presentes autos. Então, por isso eu estou acompanhando a divergência pelo não conhecimento. Já conheci do recurso, então fiquei vencido. Por maioria de votos, não se conheceu do recurso. Vencido o conselheiro Rodrigo Relator, voto vencedor, doutora Tatiana. Do conhecimento. E obrigado, doutor. Obrigado, senhores. Bom dia. Próximo item é o 33. Deixa eu ver se está em pauta. Doutora Tatiana. Item 33, vai ter só acompanhamento. Recorrente fazenda, interessado AST. A palavra é relatora. Presidente, está com o nome Companhia Brasiliana, tá? Isso aqui era a antiga, né? O antigo nome. Tá. Item 33. Patrícia, pode chamar o advogado ou advogada que vai acompanhar. Faria a convocação, presidente. Esse é o último. Querem um? Então, já são 11h10 quase. Vamos até meio-dia? Sem intervalo? Precisa de intervalo, Érica? Eu havia pedido lá para o senhor presidente um intervalinho. Patrícia, então, pode até convocar. Espera um intervalozinho de 15 minutos. A gente volta às 11h25. Obrigada, presidente. 11h25. Então, até daqui a pouco. Presidente, antes do intervalo, pode admitir a patrona? Ela está no lobby, aguardando. Não, pode esperar o intervalo. Espera a gente acabar o intervalo, tá bom? Gravação interrompida.